Por isso convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 1. E vamos ler o verso 29. João capítulo 1. Vamos ler o verso 29. Declaração de João Batista. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: Este é, ou eis, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nesta noite, mais uma vez, aqui o Senhor nos reúne. Sabemos que o Senhor mesmo se faz aqui presente. O Senhor mesmo contempla cada mente, cada coração. E o Senhor sabe, ó Deus, qual é a palavra que a tua igreja hoje precisa ouvir. Pedimos então que o teu Espírito, mais uma vez, fale conosco, para a glória do teu santo nome, para a salvação de muitos, para a edificação do teu povo, para o nosso bem. No teu nome mesmo, o nome de Jesus. Amém. A Bíblia, irmãos, é um livro de várias histórias, mas que na verdade conta uma só história, uma única história, a história do Deus, ou de como Deus decidiu salvar o mundo, a mim e a você, a todos, por meio do seu Cordeiro, Cristo Jesus. Se você se atentar bem, você há de perceber que o Cordeiro, a figura do Cordeiro, permeia toda a Bíblia, desde o começo até o seu fim. Há quem já enxergue, por exemplo, o Cordeiro em Gênesis 3, quando Adão e Eva caem. Eles se percebem nus, ficam envergonhados, e Deus então sacrifica um animal, derrama o sangue de um animal, e alguns entendem que esse animal pode ter sido um cordeiro, a Bíblia não fala, é uma conjectura, mas pode ter sido devido a toda a lógica da Bíblia, e o Senhor então, daquelas peles daquele animal, vai cobrir então a vergonha de Adão e Eva, assim como a obra de Jesus cobre a nossa vergonha. Aí vem Abraão e recebe de Deus a prova de sacrificar o seu filho Isaque. E quando Abraão levanta o punhal, já decidido a fazê-lo, crendo, porém, que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar o seu filho, mas já decidido a fazê-lo, ele ouve do céu um anjo que brada a Abraão, e ele vê então um cordeiro, preso com os chifres, num arbusto, e então o cordeiro substitui Isaque. O cordeiro inocente morre no lugar de Isaque, assim como Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Aí vem a Páscoa, quando o povo está para sair, no dia da saída do Egito, o Senhor ordena que se celebre a Páscoa. E na celebração da Páscoa, a Páscoa que aconteceu lá no Egito, dentre outras coisas, era necessário também matar um cordeiro de 1 ano perfeito.
macho, e com o sangue do cordeiro ungir os umbrais e os batentes da porta, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar. E na casa que ele não visse a marca do sangue, ele ia entrar e ia levar embora o primogênito. Mas nas casas que ele visse o sangue do cordeiro, ia passar por cima. Não ia se atrever a entrar naquela casa, a tocar no primogênito daquela casa, daquela família. Até é daí que vem o sentido da palavra Páscoa, passar por cima. O anjo da morte não entrou na casa, mas passou por cima, assim como a morte não nos toca mais eternamente, porque o sangue do Cordeiro Cristo Jesus nos cobre, nos protege, nos concede a vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória em Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí então se estabelece o culto do Antigo Testamento, desde o Êxodo até lá Malaquias, quando o povo estava morando em tendas, e o templo era a tenda da congregação, até a época dos reis, quando Salomão levanta o templo, e aí o culto passa a ser não mais na tenda, mas no templo. Mas tanto na época da tenda, quando já tendo o templo, eram oferecidos sacrifícios de animais, incluindo cordeiros, diários, de manhã e à tarde, fazia parte. Então o sujeito pecava, levava lá um cordeirinho, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do cordeiro, se confessava o pecado, então era como se fosse feita uma transferência de culpa. E uma vez que foi feita a transferência de culpa, quem morria não era o autor do pecado, mas o cordeiro. Daí que vem depois a expressão bode expiatório, porque era realizada uma expiação. E esses sacrifícios de cordeiros prefiguravam, eram sombras do cordeiro que havia de vir, o Cordeiro de Deus, que ia vir fazer esse sacrifício em que a nossa culpa, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, seriam todas imputadas a Ele. E Ele levaria em nosso lugar a culpa pelo nosso pecado. E é por isso que nós interpretamos Isaías 53 como um texto messiânico que fala a respeito do Messias que cumpriria esta obra expiatória em favor de nós. Isaías 53, 6 a 7, vai dizer: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade. Você se acha bonzinho? O Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Jesus. Tanto é que quando Jesus entra no cenário da história, e ele se dirige pessoalmente a João Batista, ao Rio Jordão, para ser batizado, quando João põe os olhos em Jesus, é como se tivesse todo esse filme na cabeça. Todas as cenas do Cordeiro. E ele então, inspirado pelo Espírito, faz essa declaração registrada no verso 29
do evangelho que lemos, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha em sua direção, e disse: finalmente, ele chegou, o Cordeiro que esperávamos desde o Gênesis. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o Senhor. O que é essa declaração inspirada sobre Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem a nos dizer a respeito do nosso Cordeiro, desse Cordeiro que foi morto em nosso lugar? Como essa declaração nos ajuda na nossa compreensão da nossa fé e, consequentemente, em nosso testemunho para com o mundo, para com aqueles que ainda não foram alcançados pelo sangue do Cordeiro, mas que podem estar à distância de 1 metro de nós. A cada dia. Quem é esse Cordeiro? Esse Cordeiro é o presente de Deus ao mundo, porque, veja, não diz que é o nosso Cordeiro, mas afirma o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que provém do Senhor. Não somos nós que oferecemos um cordeiro para Deus, a fim de que Ele se agrade de nós, Ele aceite a oferta das nossas mãos e resolva nos perdoar dos pecados. Porque os nossos cordeiros, por melhores que sejam, são maculados, são imperfeitos, não são suficientes, não são totalmente aceitáveis. Então Deus, no seu amor por nós, decidiu resolver essa situação, nos dando o seu Cordeiro. Que é perfeito, que é suficiente, que é imaculado, como oferta, como graça, como presente dele para cada um de nós, em favor dos nossos pecados. E você sabe que um presente oferecido a você, você pode recusar ou aceitar, mas você não pode pagar, porque é presente, é dádiva, é gratuito. Você não pode comprar, você só pode receber humildemente ou recusar, mas comprar você não pode. Então imagine, e aí, irmão, quando você aceita o presente, se estabelece entre você e Deus um relacionamento de graça e gratidão. Não existe mais troca, porque nessa relação não faz sentido a troca. Porque nós não temos o que trocar com Deus, só temos o que receber. E aí se estabelece então um relacionamento de graça e gratidão. Tudo que Ele faz por você, por mim, é por pura graça. Pura graça. E tudo que viermos a fazer para Ele, apenas
por gratidão. Então não tem como dar a Deus para que depois Ele dê. Não existe isso no Evangelho. Não temos o que dar a Ele. O que existe é devolução, é gratidão. Até porque o apóstolo Paulo mesmo vai dizer: quem foi que primeiro deu a Ele para que Ele se torne devedor? Tudo é dele, por Ele e para Ele. O máximo que a gente consegue fazer é devolver um pouquinho, por gratidão, do que Ele nos dá. Se alguns irmãos puderam hoje vir e entregar aqui um dízimo, não é: ó, Senhor, estou entregando aqui para que o Senhor depois me recompense. Mas, Senhor, estou entregando porque o Senhor, na sua misericórdia, me deu saúde, me deu emprego, abençoou esse mês as vendas. Obrigado, Senhor, isso aqui é uma oferta de gratidão. Não é troca, não é barganha. Isso é só um exemplo de todas as outras nossas orações e tentativas de convencer a Deus, nos dar alguma coisa. Você não precisa convencer Deus, Ele já está convencido a te abençoar, até porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas religiões celestiais em Cristo Jesus. Então, só para ilustrar, imagine que você contraiu uma dívida de nada menos que 1 bilhão. 1 bilhão. Você abre lá a sua conta, está vermelho. 1 bilhão negativos. Você perde o sono, você se inquieta, você fala: e agora? Aí você faz conta daqui, conta de lá. Não vai dar para pagar, não vai dar. Ainda que você trabalhe o resto da vida, pelo menos eu acho, né? 1 bilhão. Aí você começa a se desesperar. E aí você se convence que, a não ser que Deus, numa imensa graça e misericórdia, te salve dessa situação, você está perdido. Você está perdido, você está arruinado. Aí no outro dia você acorda e não está lá 1 bilhão. Está 100 trilhões. Mas em azul. Positivo. E aí você vai lá e vê o destinatário. Deus. Do banco do céu. Da conta corrente, Cristo Jesus. Eu imagino que você vai ficar, no mínimo, agradecido. Porque Ele não apenas quitou a dívida que era impagável, mas te deu crédito infinito. Te pergunto, que barganha que você vai fazer agora com Ele? Tudo que você vier a fazer, se vier a fazer, porque Ele não pede nada em troca, mas você quer fazer, vai ser por pura gratidão. Porque Ele já te deu tudo para resolver o teu passado, sustentar o teu presente e garantir o teu futuro. Esse que é Cristo Jesus. Por isso que o Paulo vai nos dizer: portanto, o que podemos dizer diante dessas coisas? O Paulo está estupefado com tamanha graça. E esse exemplo aqui é pequeno, tá? Perto da realidade do que é. Do que Cristo fez na cruz, do amor de Deus por nós, do que Ele resolveu por nós.
Portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Não tem o que dizer. Se Deus, Ele não está contra nós, alguém que faz isso não está contra nós, está a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Irmãos, lá naquela cruz, Deus resolveu tudo. Está absolutamente tudo resolvido na cruz de Jesus. Tudo, absolutamente tudo. O teu passado, o teu presente e o teu futuro. Eterno. Está resolvido por Deus na cruz de Jesus. É muita graça. Todo louvor é pouco. O máximo que a gente pode dizer é: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Louvado. É pouco. Por isso que a gente vai ficar louvando a eternidade. Agora, esse Cordeiro de Deus é o presente, a graça de Deus ao mundo, para mim, para você, presente, gratuito. E, consequentemente, esse Cordeiro de Deus é o perdão de Deus ao mundo, porque esse Cordeiro, quando ele veio, ele não veio para nos acusar, mas ele veio para nos salvar. Ele não veio para incutir ainda mais culpa em nós, mas ele veio para remover toda a culpa de nós, que nos perturba. Ele não veio para apontar o dedo e mostrar os nossos pecados, mas ele veio para remover, tirar, arrancar de nós os pecados que nos matam. Porque o texto, a declaração de João Batista inspirada vai dizer: este é o Cordeiro de Deus, que mostra o pecado, que aponta o pecado, que tira o pecado, que remove o pecado, que afasta o pecado de nós. Sangue de Jesus, naquela cruz, não apenas pagou todos os nossos pecados, todos. Não houve pecado naquela cruz, que naquela cruz o sangue de Jesus não cobriu. Cobriu. O sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, lá na cruz, não apenas pagou todos os pecados, mas apagou todos os pecados. De modo que a dívida que a gente contraiu com Deus por causa das nossas transgressões, ela não é apenas, não é mais vista, como também não é mais lembrada. Se você não entende por que o pecado gera dívida, então só um parênteses. A Bíblia chama pecado de transgressão. Deus nos deu leis que regem a nossa vida, para proteger a nossa vida, para nos ensinar a viver como humanidade. Não foi para nos privar, foi para nos proteger, não foi para nos coibir a vida, mas nos garantir a verdadeira vida. Mas na nossa obstinação, na nossa rebeldia, na nossa rebelião, a gente transgride.
A gente passa o limite de velocidade, a gente atravessa a linha amarela. E aí quando você transgride, por exemplo, uma lei de trânsito, chega depois o que lá na sua casa? Uma cobrança. Você transgrediu uma lei, você contraiu uma dívida. Então o pecado é a transgressão da lei de Deus, gera uma dívida impagável. Então tínhamos uma dívida impagável para com Deus. Mas lá na cruz, aquele sangue de Cristo Jesus pagou toda a dívida. E te deu ainda crédito. E quando esse sangue paga toda a dívida, essa dívida não apenas não é mais vista, mas é esquecida. E por que é esquecida? Porque Deus faz vistas grossas e fala assim, deixa isso para lá. Não, a dívida é esquecida porque ela simplesmente já não existe. Porque ela já foi paga. Quando é que uma dívida é lembrada? Enquanto ela não é paga. Enquanto uma dívida não é paga, ela não é esquecida. O credor não esquece. E fica cobrando, fica cobrando, fica cobrando. Mas a partir do momento que a dívida é paga, acabou a cobrança. Até porque se vier te cobrar, você... aqui, o recibo aqui, pago. O que você está vindo me cobrar? Mesma coisa quando te pagam. Você não esquece que estão te devendo enquanto não te pagam. Aí te pagam, você sossega. Esquece. Porque a dívida simplesmente já não existe. Tem uma história que diz de um rapaz que foi preso, depois de um tempo foi solto, e ele escreve então uma carta ao pai, lhe pedindo perdão, e sabendo se o pai o pode receber. Mas ele diz assim, olha, eu vou estar passando de trem em frente à tua casa, e se a resposta for sim, o senhor me perdoa, o senhor pode me receber de volta, coloque um lenço branco pendurado num galho daquela árvore que fica em frente à nossa casa. E aí ele pegou o trem. O trem foi indo, foi indo, foi indo. E quando estava se aproximando da casa do seu pai, ele não teve coragem de olhar e checar se o lenço branco estava ali, pendurado. Então ele pediu para um companheiro de viagem, explicou a situação, falou, olha, a gente vai passar daqui a pouco em frente a uma casa assim, assim, tem uma árvore assim, assim, assado. Só me faz um favor, vê se num galho está pendurado um lenço branco. Só vê isso para mim e me informa. Que aí eu vou decidir se eu desço nessa próxima estação ou se eu sigo direto. E aí quando passou em frente à casa, em frente à árvore, o passageiro olhou e disse assim para ele, desculpa te informar, mas não tem lenço branco nenhum não. O que tem lá é um lençol. Essa é uma versão moderna do filho pródigo. E você sabe que esse pai é Deus. E que esse filho pode ser eu e você.
o filho arrependido que volta para a casa do pai. Porque 1 Pedro 2, 24 e 25 vai dizer assim: Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, porque vivíeis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e bispo da vossa alma. Se você quer perdão, o perdão não está naquilo que você faz a partir de agora. Isso mostra que você está arrependido e é excelente. Mas se você quer perdão, o perdão está em Cristo Jesus. Chegue até Ele, porque a Bíblia diz que Ele não lança fora, não despreza ninguém que se chega a Ele com o coração quebrantado e contrito. Vai chegar uma hora que você vai ouvir a doce voz de Jesus, lá no profundo da sua alma, te dizendo: perdoado. Você está perdoado. Somente vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas você está perdoada. Não tem mais dívida. Não tem mais registro nenhum contra você. Você está inocente diante de Deus. Fala para mim, se não é muita graça. Te pergunto, se é possível não amar um Jesus assim. E esse Cordeiro é a bênção de Deus para o mundo. Porque você sabe que o que estraga esse mundo, não sei o que você ia completar. Mas você sabe, a Bíblia diz que o que estraga esse mundo é o pecado. Retirado o pecado do mundo, aqui seria um paraíso. Então, como é que Jesus abençoa esse mundo? Tirando o pecado do mundo. A declaração do João Batista vai terminar dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que remove, que afasta, que lança para longe o pecado do mundo. Agora, como é que Jesus tira o pecado do mundo? Às vezes a gente ouve essa pergunta: se Deus é bom, Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal de uma vez? E eu gosto de uma resposta que diz assim: porque para Deus acabar com o mal, Ele precisa acabar com o malvado. Ele não quer acabar com o malvado, Ele quer salvar o malvado. Vai ter o dia do basta, mas agora estamos no tempo da graça. Ele não quer acabar com as pessoas, Ele quer salvá-las. Então, como é que Jesus tira o pecado do mundo? Não é eliminando os pecadores, mas salvando-os e transformando-os. Porque quando Jesus salva um Zaqueu, o mundo fica com menos um avarento.
Quando Jesus salva uma Maria Madalena, o mundo fica com menos uma endemoniada. Quando Jesus salva um Tiago, filho do trovão, o mundo fica com menos um filho do trovão. É assim que Jesus tira o pecado do mundo. Então, quando você vê alguém andando com Jesus, você está vendo uma pessoa que está deixando de ser e vindo a ser. Vindo a ser uma pessoa mais amiga, como Jesus, e deixando o mundo com menos um egoísta. Uma pessoa que está vindo a ser mais solidária como Jesus e deixando o mundo com menos um narcisista. Só vive para si. Só para si. Uma pessoa que está vindo a ser uma pessoa mais alegre, como Jesus, e deixando o mundo com menos um mal-humorado, crônico. É assim que Jesus tira o pecado do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim em 1 Timóteo 1,15: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a Bíblia é um livro de muitas histórias, mas que conta uma única história. A história de como Deus decidiu nos salvar por meio do seu Cordeiro, Cristo Jesus. Tanto que no último capítulo do último livro da Bíblia, sabe quem está em cena? Você sabe? No último capítulo do último livro da Bíblia, os holofotes todos estão, sabe sobre quem? Sobre o Cordeiro. O Cordeiro que foi morto e reviveu, e agora está reinando com os seus para sempre. Apocalipse 22, 1-5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Que assim seja, irmãos. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.